Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho, que a Igreja nos apresenta para esta quinta-feira, após as cinzas. O Evangelho de hoje se encontra lá em Lucas 9, versículos de 22 até o 25, que nos diz assim: Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo. Tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Com efeito, de que adianta a um homem ganhar o mundo inteiro se perde e se destrói a si mesmo? Amados irmãos e irmãs, você que já deve ter visto o vídeo que foi ao ar agora há pouco aqui no canal sobre a primeira leitura, deve já estar percebendo aqui a conexão profunda entre o que a primeira leitura nos traz e esse Evangelho. Caso não tenha saltado aos seus olhos, eu vou te ajudar a você compreender melhor. Em primeiro lugar, esse texto que é apresentado para nós, ele é classificado pelos estudiosos como o primeiro anúncio da paixão. É o momento ao qual Jesus fala abertamente que vai sofrer pela primeira vez no Evangelho. Ok? E o que isso tem a ver com a primeira leitura? Ora, talvez muitas vezes a gente ache que escolher fazer a vontade de Deus, escolher caminhar e trilhar com Cristo é a coisa mais fácil do mundo. Parece uma lua de mel. É tudo muito bonito, é um mar de rosas, é tudo muito legal. Mas eu já quero te contar uma coisa. Pare de pensar isso a partir de agora, porque você vai se frustrar. Seguir Jesus não tem nada de muito bonitinho não, tá bom? Claro, nós sabemos, e é muito claro a própria palavra nos colocando isso, de que a promessa de que aquele que faz a vontade de Deus receberá bênçãos no futuro, ou seja, teremos um grande banquete no final de nossas vidas, teremos o céu reservado para nós e por aí vai. Mas a questão é que até chegar lá tem muito chão para se andar. E a grande questão é que esse chão ele é permeado por algumas coisas que muita gente esquece ou até chega a ter medo. É isso que a gente vê aqui hoje. O foco do Evangelho, eu não quero focar no versículo 22, mas eu quero focar do 23 em diante, onde Jesus olha para os discípulos e diz àquele povo: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo. Eu queria hoje focar, literalmente, na renúncia a si mesmo. O que quer dizer renunciar a si mesmo? Desculpem a sinceridade, mas eu já escutei muita gente falando abobrinha por aí. De pregadores, até mesmo sacerdotes, falando coisas que meio que são muito complicadas de se escutar. Como se renunciar a si mesmo fosse algo do tipo negar a sua própria identidade. Mudar a tua personalidade, mudar quem você é, 100%, como se isso fosse literalmente renunciar a si mesmo. Mas o que quer dizer renunciar a si mesmo? É, no final das contas, você colocar não mais a tua vontade como primordial, mas sim a vontade de Deus. Então, por exemplo, deixa eu ver se eu ajudo vocês. Digamos que eu sou uma pessoa extremamente explosiva, rancorosa, arrogante, e aí pode pensar em outros adjetivos que classifiquem que eu sou uma pessoa não muito legal. E o que acontece? Eu automaticamente agora percebi que nessa quaresma eu quero mudar de vida, eu quero renunciar a todas essas características. Talvez já no fundo eu ainda continue sendo arrogante, talvez lá no fundo eu ainda tenha tal e tal e tal e tal defeito, mas eu começo a lutar contra mim mesmo. Eu começo a, na minha vida de oração, pedir a Jesus me transforme. Na vida da Eucaristia também, para que a arrogância não me vença, para que a minha prepotência, por exemplo, não me vença, e várias outras dificuldades que eu tenho a viver. Quando eu começo a fazer isso, eu não sou mais dominado por esses instintos que são naturais a mim. Talvez eu não mude 100%, porque talvez seja a cruz que eu tenho que carregar na minha vida. É isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Tem muita coisa que Deus não transforma na nossa vida porque a gente precisa carregar essa cruz até o final da nossa vida. Porque se fosse para transformar tudo, quando Jesus mesmo disse ao Pai: Pai, tá difícil, tá tudo assim, afasta de mim este cálice. Mas depois o próprio Jesus diz: mas que seja feita a tua vontade. Para nos dizer o seguinte:
Existem cálices que precisamos de fato carregar e a nossa alma grita: Senhor, afasta de mim, tira de mim esse sofrimento, tira de mim esse espinho na minha carne. Mas nem sempre Deus vai fazer isso. Porque, repito, existem cruzes que precisamos carregar. E aí cabe a nós, além da palavra renúncia, cabe a nós a dinâmica da humildade. Onde eu busco, mesmo sabendo que eu tenho vontades próprias, quereres próprios, mas eu quero deixar meu querer, a minha vontade, largar tudo isso para colocar a vontade de Deus. Mas sabe por quê? Porque é quando fazemos a vontade de Deus que nós nos encontramos de fato. Quer saber quem você é? Quer saber para que você veio ao mundo? Não é buscando o livro de autoajuda que você vai entender não, tá bom? Você vai buscar saber quem você é, vai entender para quem é você, para quem foi que você veio a esse mundo, quando você buscar saber o que é que Deus pensa de você. É isso que importa. Não é o que os outros pensam, não é o que você pensa sobre você, mas o que Deus pensa a seu respeito. E aí, para finalizar, a gente também percebe que o Evangelho fala da cruz. E a cruz traz uma metáfora muito bonita, né? Porque a cruz é local de sacrifício, de desafio, de provação. E é tudo isso que a gente também vive nesse caminho de renúncia. Mas o que é interessante é que a cruz, embora muita gente pense assim, que a cruz é sinal de morte, que a cruz é sinal de sofrimento, que a cruz é sinônimo de dor, mas na verdade a cruz ela é caminho para a ressurreição. Não tem como existir uma ressurreição sem uma morte. Entende? E aí quando eu entendo que para chegar na ressurreição é preciso passar pela morte, é preciso passar por esse sofrimento, eu associo isso à cruz, tudo começa a fazer sentido. Se Deus te entrega uma cruz para que você possa carregar, não é porque Ele quer ver você sofrer, mas é porque Ele quer ver você como um homem e como uma mulher que experimenta a ressurreição. Não fuja da cruz. Não fuja dessa batalha. Mas faça o quê? Renuncie a si mesmo. É o que o Evangelho nos coloca. E assim você vai poder seguir livremente nosso Senhor Jesus Cristo. Que essa quaresma deste ano seja um caminho, né? Um caminho à luz da cruz, um caminho rumo à ressurreição, para que estejamos prontos na Páscoa, para assim como celebramos a ressurreição de Jesus Cristo, nós também celebramos a nossa ressurreição. A ressurreição da nossa fé, que muitas vezes está morta, a ressurreição da nossa vida de oração, dos nossos gestos de caridade, da nossa leitura assídua da palavra e por aí vai. Então permita com que de fato à luz desse Evangelho nós possamos ter uma quaresma, né, regada de vários e vários passos de conversão em nossa vida, tá bom? Que Deus te abençoe, amada irmã e irmã. Te aguardo aqui no canal nos nossos próximos vídeos, tá certo? Até mais!